Uma boa noite. É uma alegria e um prazer estar com vocês na noite de hoje. Como nosso amigo estava falando, não somos oradores espíritas. Eu sou professora. E o problema do professor é que ele tem o mau hábito de conversar com a plateia. Ainda mais professor que dava aula à noite, porque se você não conversasse com o público, ele dormia. Então, a gente faz uma interlocução. Uma oratória é aquilo que a gente faz sozinho, né? Então, uma interlocução. Como é a primeira vez que estamos com vocês, tem uma palestra que a gente usa porque conta com a colaboração dos senhores, principalmente com a imaginação. Vamos imaginar que nós não estamos numa casa espírita, que estamos num hotel de categoria internacional, participando de um congresso de medicina. Um congresso de medicina que tem por objetivo analisar uma nova doença. Toda vez que nós analisamos uma doença nova, nós levamos em consideração 5 aspectos principais. O primeiro, a gente determina qual o agente causador da doença, o agente etiológico. O segundo passo, ao se estudar uma nova doença, é determinar qual a fonte de contaminação. Onde é que você pega a doença? Onde é que você encontra a doença? Terceiro passo, de que forma nós pegamos a doença? Terceiro, é o mais importante, assim, como você vai pegar isso? O quarto, quais os sinais e sintomas da doença? Como ela se desenvolve, como ela aparece, quais são seus aspectos. E o quinto e mais importante aspecto de todos, qual a terapêutica adequada? Que medicação utilizaremos para tratar a doença? Como evitamos a doença? Qual a profilaxia? E assim, todas as doenças conhecidas são estudadas nesses 5 aspectos principais. Porém, antes de começar, é comum a gente agrupar a doença nova entre doenças já conhecidas. De que família essa doença faz parte? É uma doença infecciosa? É uma virose? É uma bactéria? É uma doença degenerativa, como o câncer, o lúpus? Que tipo de doença nós estamos tratando? De que família ela faz parte? Então, a doença que nós viemos analisar nesse congresso trata-se de uma parasitose. E o que vem a ser uma parasitose? Parasita é um ser que, não sendo capaz de produzir o seu próprio alimento, usufrui do trabalho alheio. Por isso é comum pessoas que não trabalham e vivem do trabalho de outra pessoa serem chamadas de parasitas. Então, a doença em questão faz parte da família das parasitoses. E como é comum também em um congresso desse tipo, quando você vai apresentar uma doença nova, nós escolhemos uma doença já conhecida, da mesma família, para servir de termo de comparação. E aí, nós vemos se a doença é diferente ou parecida com uma outra de mesma etiologia. Então, nós viemos analisar uma doença nova e escolhemos uma doença antiga, já conhecida, para servir de termo de comparação. Também é uma parasitose de natureza intestinal, conhecida como amebíase. A amebíase é uma parasitose intestinal conhecida, endêmica no Brasil e que tem os seus 5 aspectos já conhecidos. Então, vamos levantar os 5 aspectos e, quando apresentarmos a doença nova, vamos compará-la com a amebíase. Então, na amebíase, que nós já conhecemos os 5 aspectos, o primeiro, qual o agente etiológico causador da amebíase? Então, a ameba, que é o ser vivo que causa essa parasitose, que nós já conhecemos, parece um ovo estrelado, tem aquela estrutura amorfa. Então, a ameba é bastante conhecida. Então, primeiro. Segundo aspecto, qual a fonte de contaminação da amebíase? Onde é que nós encontramos essa doença? A ameba habita as águas poluídas ou águas contaminadas.
e ela está presente nessas águas ou em alimentos crus que tenham sido mergulhados nessas águas contaminadas. Então, já temos o agente e já temos a fonte. Vamos ao terceiro aspecto. Qual a forma de contaminação da amebíase? Basta entrar em contato com água contaminada para pegar a doença? Não. Existe um mecanismo de contaminação. Não basta o contato. É necessário que a ameba entre em contato com o meio interno. Então, para pegarmos a amebíase, nós temos que ingerir as águas contaminadas ou ingerir alimentos crus que tenham sido contaminados com essas águas. Então, já identificamos 3 aspectos. Temos o agente, a fonte e a forma. Mas antes de continuar, toda pessoa que entra em contato com água contaminada fica doente? Não, depende. Toda pessoa que bebe a contaminada fica com amebíase? Depende. Depende do quê? No caso da ameba, depende do sistema imunológico. Se você tem ou não um sistema imunológico competente. Então, nem toda pessoa que se contamina com parasita desenvolve a doença. O sistema imunológico consiste em um grupo de células e substâncias que tem por objetivo defender o organismo de qualquer ataque externo. Seja de um ser vivo, uma bactéria, um vírus, seja de um veneno, são os anticorpos. E a competência do sistema imunológico vai definir se você vai ou não desenvolver a doença. Mas o que é que faz com que o sistema imunológico de algumas pessoas seja mais competente do que o sistema imunológico de outras pessoas? A Organização Mundial de Saúde determinou vários quesitos. O primeiro seria a genética. Se seus pais são fortes, há uma grande probabilidade que você também tenha herdado essa resistência. Mas um segundo quesito é de natureza física. Se você se alimenta corretamente, se você tem acesso a todos os nutrientes, hábitos de higiene, determinam a qualidade do seu sistema imunológico. Então, um fator físico. Porém, foi feito um estudo na década de 60 que determinou um outro quesito que afeta o sistema imunológico. Verificou-se na época que altos executivos de Wall Street, a veia financeira dos Estados Unidos da América do Norte, eram mais suscetíveis de infecções respiratórias graves do que populações desnutridas. Ora, teoricamente, pessoas desnutridas não teriam um sistema imunológico competente. Como é possível que pessoas privilegiadas do ponto de vista de saúde, de nutrição, fossem mais suscetíveis de infecções respiratórias graves do que populações de baixa renda? E foi aí que verificou-se que existe um segundo fator que afeta diretamente a eficiência do sistema imunológico: o estresse, a opressão mental. O estresse afeta diretamente o sistema imunológico. Quanto maior o nível de opressão mental, maior a produção de cortisol, e o cortisol compromete a eficácia do sistema imunológico, tornando-o mais suscetível de infecções e do desenvolvimento de doenças. Logo, a saúde não é apenas um fator físico, é um fator físico e um fator mental. Porém, nós poderíamos acrescentar um terceiro fator, um fenômeno curioso. Existem pessoas que têm contato íntimo e repetido com certas doenças e não desenvolvem a doença. Enquanto outras, ao se aproximarem de certos bacilos que são preguiçosos, de difícil contaminação e que nunca viram doente, de repente desenvolvem a doença. Como, por exemplo, o mal de Hansen, a lepra. A lepra, o bacilo causador, ele é muito preguiçoso. Você precisa de uma convivência íntima, repetida, intensa, para desenvolver a doença. Inclusive, o descobridor injetou em si mesmo uma solução e não desenvolveu a doença. E assim, pessoas que nunca na vida viram um leproso, de repente, aparecem com a doença. Em compensação, algumas pessoas que têm convivência diária, íntima, com tuberculosos, que, numa versão é altamente virulento, não têm nenhuma presença dos bacilos. O que faria isso? E podemos dizer, então, que existe um terceiro fator que afeta a nossa saúde, que seria um fator espiritual. Existem pessoas que têm uma afinidade kármica com certas doenças. Então, ela está no salão, alguém espirra a 200 metros. Tem 200 pessoas, ela pega. É como se tivesse uma atração fatal com certas doenças.
Porque, teoricamente, quem estivesse mais perto se contaminaria primeiro. Mas é como se ela fosse um imã para certas doenças. Então, eu quero que um imã acidente, que vai cair, cai na pessoa. Alguém vai cuspir, cospe nela. Então, é como se houvesse um azar aderido. Então, podemos dizer que existem afinidades espirituais com certas doenças. E que, teoricamente, se você fosse saudável física, mental e espiritualmente, você seria virtualmente invulnerável a certas doenças. Ou quase todas, como provou Paulo de Tarso, ao ser picado por uma serpente venenosa e não veio ao óbito. Ou como algumas pessoas, como por exemplo, um jovem que doa seu corpo à ciência para ser estudado, porque o seu sistema imunológico não só impede o desenvolvimento da AIDS, como as suas células imunológicas reconhecem células infectadas e as destroem. E a ciência ainda não sabe por que ele é capaz de fazer isso. Ofereceu-se para ser estudado, mas o sangue dele simplesmente destrói qualquer material que seja contaminado com o vírus da AIDS. De maneira que podemos afirmar que a saúde é um fator físico, mental e espiritual. Mas nós não viemos falar de saúde, a gente veio falar de doença e vamos voltar para a ameba. Então, digamos que o seu sistema imunológico não é tão competente assim, vamos então para o quarto aspecto da doença. Então, você contaminou-se, bebeu essa água contaminada e vai desenvolver a doença. Quais são, então, os sinais e sintomas da amebíase? Ela se localiza primeiro no intestino grosso, se alimenta dos restos do bolo alimentar. E não há grandes sintomas. Alguma constipação intestinal, mal-estar, nada muito significativo. E o brasileiro tem um hábito, né? Todo mundo conhece um chá, né? Já tomou chá de sene, chá de carqueja, chá disso, chá daquilo, sempre tem algum. E alguém sempre oferece, mistura isso com aquilo, que você vai ficar bem. E realmente, os sintomas não são significativos. A ameba, então, migra dentro do intestino, fixa-se na parede intestinal e começa a produzir algumas substâncias chamadas enzimas proteolíticas, que são, na verdade, substâncias corrosivas, com o objetivo de romper a parede intestinal. Por que se alimentar dos restos, se ela pode ter a fonte? Então, o objetivo dela é invadir o organismo para se alimentar diretamente da fonte, porque ela sabe que existe um lugar onde ela terá uma oferta de água, sais minerais, nutrientes, digeridos e sem o menor esforço, que é a corrente sanguínea. No momento em que ela se prende na parede e produz essas substâncias, você tem, então, os primeiros sintomas mais intensos da amebíase. Uma dor abdominal localizada, intermitente, aguda, que passa por alguns momentos e retorna um pouco mais adiante. Cada vez que você faz um determinado movimento, a dor vem e desaparece. Aí, depois de algum tempo, ela fica mais distante, depois volta. Aí, se eu estou com alguma coisa e tome chá. Tomou chá de sene? Tomou chá, pode ser gases, pode ser isso, pode ser aquilo. Todo brasileiro é um pouco formado em medicina, é um hábito. E aí a gente distribui, fora aqueles que já dão receita. Olha, você mistura Tilenol com e dá jeito. Para gripe, então, tem remédios incríveis, né? Maceta uma aspirina, mistura com limão. Então, todo mundo tem um remédio. E aí você toma o tal remédio e depois de algum tempo, estes sintomas somem. Porque se você não sofreu uma nova infestação, a ameba rompe a parede intestinal e aquele processo doloroso desaparece. A ameba entra na corrente sanguínea. Aqueles sintomas iniciais desaparecem e um novo tipo surge. Parece uma gripe que não aconteceu. Algumas sensíveis têm uma febre, um mal-estar. Acho que eu vou pegar uma gripe. E aí você fica esperando a gripe vir, e a gripe não vem. E vai, é um mal-estar, uma coisa ruim, que você não sabe definir muito bem. É uma gripe que não aconteceu. E aí agora você mistura limão, que para gripe é limão, né, ginseng, bota um pouquinho de canela e sempre os remédios aumentam. E a ameba, então, está na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, ela tem uma oferta abundante de nutrientes e ela migra
e vai se localizar em 2 tecidos nobres do corpo físico, onde ela vai desenvolver uma doença nova chamada ameboma. Ela vai para o fígado, mas principalmente para o cérebro. E no cérebro, ela começa a se desenvolver. E o ameboma nada mais é que um tumor cerebral. Porém, o tumor, na verdade, é a ameba. E uma vez no cérebro, começa a crescer e os sintomas são os mesmos de um tumor cerebral. Como ela vem de dentro para fora, se localiza em áreas baixas do cérebro humano, os sintomas são um tanto perigosos. Você tem sintomas neurológicos. Infelizmente, o ameboma mata centenas de crianças no Brasil, que morrem de tumor de ameba. Porque eu não sei aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, você vai para a fila do SUS, às 4 da manhã, para pegar uma senha, para você poder marcar uma tomografia, que possivelmente vai demorar uns 3 meses, até você conseguir. E no dia que você chegar lá, às vezes não tem neurologista de plantão, não tem o técnico, você vai ter que remarcar. Se você conseguir fazer os exames, obter todos os recursos, você vai tentar marcar a cirurgia. Não é comum uma quantidade significativa de neurocirurgiões de plantão. Você vai entrar numa fila e, nessa fila, a maior parte deles vem a óbito. 50% dos pacientes são inoperáveis. Os acessos são muito difíceis. 50% dos pacientes morrem. Sobra, então, 50% de chance de sobrevivência. Desses, 25% se recuperam, mas ficam com sequelas neurológicas irreversíveis, porque para acessar, você vai lesar certas regiões, e será cegueira, paralisia, uma série de transtornos neurológicos. Sobra, então, 25% de chance de sobrevivência. É o que eu falei. Se você conseguir marcar, se tiver cirurgião, se você tiver sorte, de maneira que cai para 5% as chances de sobrevivência de crianças portadoras de tumor de ameba. Então, uma doença mortal é uma doença mortal. Sério, mortal. E a gente já conhece? Sim. E tem tratamento? Sim. Qual seria a profilaxia? Qual a técnica para evitar essa doença mortal? Simples. Basta ferver a água antes de beber e mergulhar alimento cru em água e vinagre por 5 minutos. A ameba não é muito resistente. Só isso. Mais nada. Não tem que ferver, não, mais nada. Vinagre. Só isso. E mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil? Sim, mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil. Morrem de ameba? Não, morrem de ignorância. Porque se a gente já conhece a doença e sabe como evitar, por que as pessoas morrem? Morrem porque ignoram hábitos básicos de higiene. É uma falha de natureza educacional. Logo, falta de educação também mata. E mata muito. Bom, mas e se você pegou? Bom, que bom, porque isso é doença de pobre, né? Não necessariamente. Por exemplo, é muito comum em madames da alta sociedade que querem emagrecer. Como assim? É simples. Uma madame da alta sociedade que quer emagrecer, ela vai num restaurante e come salada, que tem baixa caloria. Como você não sabe quem fez a salada, você eventualmente pode se contaminar com parasitas intestinais. Então, também não é incomum. Mas o mais comum mesmo são as avós e os avós. Por quê? Porque eles têm aqueles netinhos lindos e fofos, adoráveis. E a gente adora beijar, principalmente a mão. Só que criancinha fofa também põe a mão no chão, onde não deve. E o vovô e a vovó, quando beijam, pegam os parasitas também. Então, é muito comum os pediatras recomendarem que não só as crianças usem vermífugos, mas os papais e principalmente os avós, que são mais suscetíveis. Então, acontece nas melhores famílias. Bom, e se eu me contaminei dessa doença mortal, tem tratamento? Sim. Você pode ir num posto do SUS e gratuitamente receber uma cartela com 10 comprimidos, um pela manhã, um à tarde
e você está livre da ameba. Isso era antigamente, como não é minha área, um colega na plateia uma vez chegou para mim, olha, isso era antes, agora é dose única. Um só, você toma um, está livre. O mais fácil ainda, não precisa nem lembrar de tomar um remédio, dose única, grátis. Mas se você não quiser ir para a fila do posto, você vai numa farmácia e o remédio custa R$ 3,90. Última cotação, porque eu sempre pergunto por causa da palestra. R$ 3,90, você tem acesso a um remédio adequado. E você está livre do parasita. Só isso. Só. Então, tem remédio? Tem. Da doença mortal? Sim. E mesmo assim morrem centenas de crianças no Brasil? Sim. Porque não tem acesso aos serviços básicos de saúde, não tem acesso a exames e não detectam a presença dos parasitos antes que se tornem muito graves. Então, as pessoas morrem de falta de atendimento. Infelizmente, centenas de crianças no Brasil morrem de doenças conhecidas, tratáveis e facilmente evitáveis. Bom, mas a gente não veio falar da ameba, né? A ameba foi só para servir de termo de comparação. Então, já conhecemos a ameba, ela foi apresentada, muitos com certeza já conheciam, e a doença nova que nós viemos estudar no nosso congresso, doutores, autoridades aqui representadas, é uma parasitose também, mas de natureza um pouco diferente. Enquanto a ameba é uma parasitose intestinal, nós viemos a esse evento estudar uma parasitose espiritual. Mas peraí, tem isso? Tem parasitose espiritual? Tem. Parasita não é um ser que procura alimento que ele não pode produzir? Então, tem parasita espiritual? Tem. Depende do alimento. Por exemplo, quem aqui assistiu o filme Ghost, levanta o braço. Ou melhor, quem não assistiu? Nós temos um representante. Alguém faça a caridade providenciar para ele uma cópia do filme. Nesse filme, tem uma cena em que o mocinho está nos túneis do metrô, aprendendo a mover objetos. E lá, eles fazem miséria, assombram o metrô, mexem placas, assustam as pessoas. Num determinado momento, uma lata é projetada numa vidraça e cai no chão vários maços de cigarro. E o espírito que está com o mocinho no filme diz a seguinte frase: eu daria qualquer coisa por uma tragada. Mas peraí, ele não estava assombrando o metrô, fazendo miséria? Por que ele não pega o cigarro, acende e fuma? É porque gente morta tem várias vantagens. Pode ir para a Riviera Francesa sem pagar. Pode assistir show da Broadway. Pode ir por Circo de Soleil. No Rio de Janeiro, 1.200 a entrar. Grátis. Tudo isso pode. Mas acender um cigarro e fumar, não pode. Porque gente morta não pode fazer isso. O problema é que se tudo que você quer é um cigarro, você tem um problema. Imagine você vendo a pessoa acendendo na sua frente, tragando, e você não pode. E você é viciado. 3 maços diários. E pior, se em vez de cigarro for cocaína, crack, heroína, e você, desejando profundamente, vendo na sua frente e não pode experimentar, o que você venderia por mais um minuto? Bom, esses têm um jeito. Eles se tornam parasitas espirituais. Eles procuram um hospedeiro que lhe forneça as sensações. Então, a ameba quer comida e o parasita espiritual quer sensação física. Olha o nome, sensação física. Se a sensação é física, ela vem de onde? Do corpo físico. Está no programa. Certo? Para e se você viver morreu, bem, o que foi que do você nosso perdeu? querido companheiro Humberto Pazia. O corpo físico. Se você não tem o corpo físico, você não pode usufruir das sensações físicas. Não é meio óbvio? Tem lógica? Tem. Aí, algumas pessoas fazem aquele comentário: não, mas lá no mundo espiritual você vem e chupa o álcool.
Chupa o álcool e faz o quê? Porque o álcool é uma molécula física, não é não? O pessoal que estudou química, assim, se você morreu, não tem estômago, não tem sistema nervoso, você vai fazer o quê com o álcool? Ou com a nicotina? Se você não tem o corpo para processar, vai fazer o quê? Não, mas esse fumo um cigarro fluídico. Tudo bem. Se você beber uma Coca-Cola imaginária, tem a mesma sensação de uma Coca-Cola real? Não. Se você chupar uma caneta, dá a mesma sensação? Bom, se o cigarro é fluídico, ele é imaginário. E sem o corpo físico, você não tem sensação física. Então, você está simulando algo. Mas é isso que você quer? Né? Senão, muita gente podia parar de fumar segurando a caneta nos dedos, né? Então, você quer o quê? A sensação física. E se você não tem o corpo físico para te fornecer, você vai precisar de um hospedeiro. E aí, você tem origem a doença que nós viemos analisar, que é chamada mesmo de obsessão. E quem seria o agente etiológico da parasitose espiritual? Alma penada, alma do outro mundo, fantasma, o nome que você queira dar, aquela coisa que sobrevive à morte. Então, o nome é irrelevante. A coisa existe em toda parte. Porque olha que coisa interessante. Existem mitos em toda parte, mas só existe um mito que é universal. Todos os povos, todos os seres humanos, todas as culturas possuem esse mesmo mito. E alguns achavam, não é Deus. Existem povos que não acreditam em Deus. Mas todos, sem nenhuma exceção, inclusive aqueles que habitam ilhas isoladas, até os Yanomamis no meio da Amazônia, acreditam num mito, que é um mito universal. É o mito do vampiro. Todos os povos têm o mito do vampiro. E o que é um vampiro? Não tem nada a ver com chupação de sangue, gente. Isso é versão moderna. Na verdade, um vampiro, culturalmente, é um morto-vivo que suga a vida. E é por isso que a tradição de enterrar os mortos com uma série de rituais foi instituída na humanidade. Não era para honrar os mortos, para que eles não voltassem. Para evitar que eles voltassem e atrapalhassem os vivos. Agora, imagina um homem primitivo vendo alguém que foi enterrado do lado de fora, junto com outra pessoa. Então, para ele é um quê? Um morto vivo. E a pessoa ao lado começa a enfraquecer. E está tirando o quê? A vida. O tipo de enfraquecimento é muito semelhante àquele que vem de uma perda sanguínea. Daí fazer associação com chupação de sangue é o quê? Porque os sintomas do processo obsessivo são muito semelhantes ao da anemia. Daí fazer a associação natural de que está sugando o sangue. E como médiums são presentes em todas as culturas e todos os povos, o mito se tornou universal. Então, agente etiológico já identificamos. Segundo aspecto, qual a fonte de contaminação do parasita espiritual? Onde é que nós encontramos? A ameba nas águas poluídas ou águas contaminadas. E o parasita espiritual? Habita os ambientes contaminados. Doutores, autoridades aqui representadas, um exemplo de um ambiente contaminado. Seria o quê? Não escutei. Um bar. Tá. Por exemplo, um bar. Ok. Se você é alcoólatra, morreu do alcoolismo e precisa de um parceiro, de um fornecedor, você vai procurar numa creche? Na biblioteca? Não. Então, qual seria um ambiente contaminado por parasitas espirituais interessados no álcool? Um bar. Então, é qualquer ambiente que é contaminado? Não. Então, se você é viciado em drogas, no Rio de Janeiro chama boca de fumo, não sei como é que chama aqui, mesma coisa? Então, seria um ambiente contaminado? Ok. Se você é viciado em sexo, também, onde é que você vai procurar o fornecedor? Então, não são todos os ambientes que são contaminados. São aqueles em que há uma grande concentração de fornecedores. Bom, então identificamos o segundo aspecto, a fonte de contaminação do parasita espiritual. Mas eu não vi ninguém falar assim, ninguém falou baile de carnaval, né?
Um baile de carnaval seria um ambiente contaminado? Por quê? Por causa do samba? Preconceito, né? Por causa das roupas, por causa da nudez, plumas e paetês. Não, a cor. Não. O que tornaria um baile de carnaval um ambiente contaminado? E aí eu vou fazer referência a um baile de São Paulo, né? Um baile famoso, o baile do Ilha Pochá Clube, que ficou muito famoso na década de 70, porque faziam vídeos do baile e vendiam na Europa como material pornográfico. E saiu uma reportagem da revista Veja, em 1970, falando do baile do Ilha Pochá Clube. E eles fizeram uma enquete, perguntando com que objetivo você se dirige ao baile. Número 1, eu vou beber o que eu não bebi o ano inteiro. Porque na época tinha um negócio de bebida grátis, coisa assim, né? Agora já não dá mais. Mas na época... Então, primeiro motivo de você ir a esse baile, beber. Segundo, como era um baile famoso pela liberdade sexual, eu vou me arrumar no baile. Então, a busca de aventuras sexuais. Na época ainda não havia restrições para determinadas drogas. Então, terceiro lugar, drogas variadas. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º lugar, brincar o carnaval. Então, eles iam lá para tudo. Em 12º lugar, era brincar o carnaval. Até tinha gente que ia lá brincar o carnaval, mas a maioria ia lá fazer outra coisa. Então, um baile de carnaval seria um ambiente contaminado? Não por causa do samba, não por causa da roupa, nem das cores, e sim pela intenção dos frequentadores. Lembram? O mal não é o que entra pela boca do homem, é o que sai do coração. Então, o que torna um ambiente contaminado é a intencionalidade dos frequentadores, e não a música que está tocando. Então, identificamos 2 aspectos. Vamos ao terceiro, fonte de contaminação. Basta entrar em contato com o ambiente, com a água contaminada para pegar ameba? Não. A ameba você tinha um mecanismo, você tinha que ingerir. Então vamos para o parasita. Basta entrar em contato com o ambiente contaminado para você pegar uma doença? Não. Existe um mecanismo de contaminação. No caso da ameba é ingerir. E no parasita espiritual, qual o mecanismo de contaminação da parasitose espiritual? Sintonia vibratória. Legal, então estou liberado, posso ir para o baile. Bom, se você se garante... Como assim? O que é sintonia vibratória? Bom, aqui no ambiente nós temos ondas de rádio. Tem várias rádios em São Paulo. Tem ondas de rádio no ambiente? Alguém está escutando? Não. Seria necessário um receptor, e não só um receptor. Teria que ter um receptor sintonizado naquele comprimento de onda. Então, 1.400 MHz. Aí você ouviria essa rádio. Se for outra, tem que ser outra frequência. Da mesma maneira que as ondas de rádio, do telefone, das ondas de radiodifusão, nós temos os pensamentos. E os pensamentos diferentes têm ondas diferentes. Então, pensamentos afins têm o mesmo comprimento de onda. Então, dependendo do grau do seu interesse e o seu tipo de sentimento e de emoção, você tem um comprimento de onda. E o nome disso é sintonia vibratória. Então, não basta entrar num ambiente contaminado. É necessário sintonizar com um parasita espiritual. Então, estou liberado. Se você se garante, tudo bem. Como assim você se garante? Toda pessoa que sintoniza com um parasita espiritual fica obsidiado? Depende. Vamos lembrar da ameba. Toda pessoa que bebe água contaminada fica doente? Depende. No caso da ameba, do sistema imunológico. E do parasita espiritual? Depende das nossas defesas psíquicas. Ou, como diz Allan Kardec, nossas resistências morais. Ou, mais precisamente, tecnicamente falando, depende do padrão vibratório. Mas, peraí, padrão vibratório? Qual a diferença entre padrão vibratório e sintonia vibratória?
Sintonia é o que você está fazendo agora, o seu pensamento nesse momento. Então, se eu for medir, eu vou dar o comprimento de onda do seu pensamento. Então, é o seu pensamento nesse momento. E o que é padrão? O padrão não é dado pela média, é dado onde você normalmente situa o seu pensamento, a sua emoção. Como assim? Os nossos neurônios, eles funcionam à base de ondas eletromagnéticas. E a vibração mental também está associada a esse padrão. Então, onde você estaciona o seu pensamento é onde os seus neurônios vão estabilizar a sua eletricidade. Como assim? Se você normalmente estabiliza num determinado sentimento, os seus neurônios vão se estabilizar e vão se sentir confortáveis nessa vibração. De maneira que toda vez que você sai dela, você sente um desconforto e tem uma tendência a retornar ao seu padrão original. E é isso que garante as suas defesas psíquicas. Como assim? Então imagine que você é uma pessoa tranquila, uma pessoa pacífica, muito calma, na maior parte do tempo. Eventualmente a gente sai do padrão? Significa que nós somos todos obsessores? Não. Então acontece nas melhores famílias. Todos nós temos o quê? Altos e baixos. O que define o seu padrão não é o baixo nem o alto, é o quê? Onde você normalmente estabiliza. Então, por exemplo, quem aqui nunca gritou na vida? Levante o braço. Quem aqui nunca perdeu a calma? Mais difícil. Quem aqui nunca falou mal de ninguém? Tudo espírito umbralino, né? Isso significa que todos ficarão doentes? Depende.